abrir sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 8. Marcos 8, do verso 14 ao 21. Amém? Todo mundo achou? Glórias a Deus. Vai falar assim, o verso 14 ao verso 21. Os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Advertiu-o Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não temos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem, nem percebem? O coração de vocês está endurecido. Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram? Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaço vocês recolheram? 7, responderam eles. Ele lhes disse: vocês ainda não entendem? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nesse momento, ó Deus, nós oramos ao Senhor, ó Pai, e clamamos a Ti, ó Deus, que apesar das nossas limitações, ó Pai, o Senhor possa falar aos nossos corações essa noite, Pai, para que a gente saia daqui, ó Deus, entendendo a Tua palavra, entendendo a Tua mensagem, Deus. Usa a minha vida apesar das minhas falhas, ó Deus, e dos meus pecados, Pai, a falar aos corações dos meus irmãos, ó Pai, e não deixe que nada tire a nossa atenção essa noite da Tua palavra, Pai. É essa a nossa oração, em nome santo de Jesus. Amém e amém. O tema de nossa mensagem dessa noite pode ser corações endurecidos. Por que, John Lennon, coração endurecido? Porque no decorrer dessa mensagem a gente vai perceber que os discípulos estavam com Jesus ali, porém os seus corações ainda estavam endurecidos para entender aquilo que Jesus veio fazer no mundo, a obra de Jesus aqui na terra. E eles não conseguiram compreender até o dado momento, até o momento em que nós chegamos nesse trecho. Nós já vimos de Marcos 1 até agora, e os discípulos ainda não conseguiram compreender totalmente aquilo que Jesus Cristo tinha vindo fazer, aquilo que Jesus Cristo veio realizar. Jesus tinha uma cena anterior, como a gente viu na pregação de domingo passado, uma cena anterior, Jesus enfrenta a cegueira espiritual dos fariseus. Os fariseus é aquele grupo que sempre estava indo contra Jesus, estava atacando a Jesus, apesar de ver os grandes feitos de Jesus, não davam valor, não davam importância, apesar dos profetas falarem que de fato viria um Messias, e isso estava confirmado pelas escrituras deles, eles não conseguiram entender que aquele Jesus que estava ali era o Messias enviado de Deus. Jesus combate essa cegueira espiritual. Por quê, John Lennon? Porque eles pedem um sinal do céu. Se você estava aqui no domingo, você vai lembrar, ou se você ouviu, seja na rádio, que passa sempre a reprise da pregação, se você ouviu, você vai lembrar que Jesus, ele olha para os fariseus, e os fariseus começam a discutir com Jesus e pedem um sinal astronômico, porque aí sim eles creriam que ele era o Filho de Deus. Porém Jesus, em toda a sua caminhada, ele começa a curar homens, começa a trazer visão aos cegos, começam a trazer cura aos coxos, libertar os endemoniados. Porém os fariseus
vendo tudo aquilo, ainda não acreditam, ainda não querem acreditar, pois eles sabiam que aquele Jesus estava cumprindo tudo, só que eles não queriam, porque os seus corações estavam distantes de Deus, e eles estavam cegos espiritualmente, para não entender. Agora veja bem, ao chegar no barco, pensa comigo, Jesus acaba de enfrentar uma cegueira espiritual de um grupo que era para estar enxergando a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Jesus acaba de enfrentar isso. Agora ele chega no barco para ir para outro lugar com seus discípulos. Agora ele enfrenta a dureza no coração daqueles homens que seguiam a ele, daqueles homens que estavam com ele o tempo todo. Porque aqueles homens, como eu falei, ainda não tinham compreendido o verdadeiro sentido que Jesus fazia as coisas. Faltava neles entendimento espiritual, faltava nele discernimento espiritual para entender aquilo que Jesus estava fazendo no mundo, aquilo que estava começando a ser feito, o reino que Jesus estava inaugurando, o reino dos céus. Eles não conseguiram compreender. E aí, sabe o que acontece? Eles acabam de sair de uma cena onde Jesus faz o quê? Multiplica pães. Jesus multiplicou pães pela segunda vez. Jesus multiplica para os judeus pão, para o povo que era de Deus, para a nação escolhida, e depois ele multiplica para os gentios, para aqueles que os fariseus encaravam como imerecedores da bênção, os pecadores. E aí ele multiplica e sobra 7 cestos cheios de pão. Sabe por que os discípulos estavam com o coração endurecido? Olha só, eles acabaram de sair dessa cena, está falando de um episódio depois, foi no mesmo momento. E olha só o que fala no verso 14: os discípulos haviam esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinha consigo no barco. E aí sabe o que acontece? Os discípulos que viram Jesus multiplicando 7 pães para um monte de gente, esquecem. Aliás, eles não esquecem, porque aquilo estava fresco na memória deles. Eles tinham acabado de ver, só que eles não entenderam o quanto Jesus era poderoso, o quanto Jesus tem poder de realizar várias coisas. Eles não conseguem compreender, e eu imagino que eles começam a discutir, eles começam a conversar entre eles ali. Rapaz, a gente esqueceu de trazer pão, e agora, rapaz, nós somos 12 aqui, mais Jesus 13 dentro do barco, e a gente tem um pão só. Rapaz, deu ruim, porque não tem pão para todo mundo. Eles não conseguem entender que o dono de todas as coisas estava com ele no barco. Eles não conseguem entender que o mesmo Jesus que acabou de multiplicar pão pela segunda vez, estava com ele no barco. E não era sobre pão, não tinha nada a ver sobre pão, aquilo que Jesus queria ensinar para eles. Jesus queria trazer algo para os seus discípulos, algo profundo para eles, e eles estavam preocupados com as coisas terrenas. Jesus muitas das vezes quer tratar conosco coisas espirituais, e nós estamos focados nas coisas aqui da terra. Mas João Leno, eu vivo aqui na terra, eu tenho que estar focado nas coisas da onde? De Marte? Se eu sou da terra, devemos trabalhar, devemos fazer as nossas atividades aqui na terra, mas o grande problema é quando nós não conseguimos enxergar algo muito maior daquilo que a gente vê, porque o espiritual a gente não consegue ver com os nossos olhos físicos, mas o espiritual é muito mais real do que isso daqui, do que esse púlpito que eu toco nesse momento, porque isso daqui, essa madeira, um dia vai se acabar.
Um dia vai estragar. Se entrar cupim nela, já era. Mas as coisas espirituais, elas são eternas. Elas nunca vão acabar. As coisas espirituais, elas não se findam, porque elas são eternas. E nós devíamos focar nas coisas espirituais, as coisas eternas. Mas nós vivemos como esses discípulos, preocupados com o aqui e o agora. Os discípulos, quando olham, eu imagino muito eles falando: rapaz, você pegou pão? Lembrou de trazer pão? Pedro, trouxe o pão, pegou lá pão? Sobrou pão, você pegou? Rapaz, só tem um pão aqui. A gente esqueceu o cesto para lá. Não sei o que aconteceu com os cestos que sobraram, mas eles não levaram pão nenhum. Só um pão. E eles estavam preocupados com o alimento físico, enquanto Jesus estava pensando e queria tratar com ele coisas espirituais, coisas do alto. Nós, como os discípulos, como eu já falei, às vezes estamos ligados demais aqui e agora. E nos esquecemos das coisas eternas. O máximo que um homem vive hoje, o máximo de idade que um homem chega hoje é 100, 100 e pouco. E eu estou falando um camarada que vive muito. Um camarada que esbanja saúde para chegar até 100 anos. Ele nos dias de hoje pode se dizer um sortudo. Porque é difícil. Chega a 80, já começa a dor, já começa bico de papagaio, não sei o que lá, não sei o que lá. Começa as dores. Mas só que o que diz respeito à eternidade é muito maior. A gente não tem dimensão do tamanho da eternidade, que é viver para sempre com Cristo. E aí a gente encara o nosso aqui e agora, o mais importante. Mas não é o mais importante. O aqui e agora é passageiro. O aqui e agora um dia vai se acabar. Nós não vamos viver para sempre nessa terra com esses corpos. Não. Vai chegar um dia que a morte vai chegar para nós. Essa é a realidade. Para morrer, basta estar vivo. Essa é a realidade. E ela vai chegar para todos nós. A menção ao pão aqui introduz uma conversa entre Jesus e seus discípulos, do 15 ao 21. Jesus começa a falar, olha no 15, advertiu Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiram entre si, dizendo: é porque não temos pão. Rapaz, Jesus está falando de fermento. Eles fizeram uma ligação terrena. Eles pensaram na terra. Jesus está falando de fermento. Opa, fermento é utilizado para fazer pão. Então ele está falando porque a gente não trouxe pão. Ele está falando porque a gente esqueceu do pão. Por isso que ele está falando do fermento. Mas Jesus queria tratar algo muito mais profundo com eles. Não era sobre comida. Não era sobre isso. Eles estavam ali com o rei do universo, o rei do reino invertido. Por que reino invertido, John Lennon? Porque quando nós olhamos para as escrituras, o evangelho, a palavra de Deus, é um reino invertido, aonde fala assim: olha, você quer ser o primeiro, Aparecida? Seja a última. Você quer ser servido? Sirva todo mundo. Você quer viver, ter a vida eterna? Então morra para as suas vontades. Por isso que é o reino invertido. É um reino totalmente diferente de qualquer outro tipo de reino na terra. Nós vemos como Jesus nasceu. Você já viu em história de rei, um rei nascer sem ser em berço de ouro? Não. Na humanidade, não. Rei,
Quando tinha reis, eles nascem lá no palácio. Eles nascem cheio de ouro à sua volta. Eles nascem com muita riqueza. E Jesus começa quebrando isso desde o início do nascimento dele. Desde o nascimento dele. O rei dos reis nasceu pobre. E foi colocado num coxo aonde animais comiam. Para mostrar que o reinado dele não era o reinado terreno. O reinado dele é um reinado espiritual que dura para todo sempre. Não é algo focado no aqui e agora. Devemos viver, é claro, o aqui e o agora. Mas devemos viver como se fosse peregrinos nessa terra. Como se fôssemos visitantes, passageiros nessa terra. Porque aqui não é a nossa morada. Não é aqui onde a gente vai ficar plantado para sempre. Por isso que devemos viver buscando as coisas do reino invertido, as coisas do alto. E os discípulos estavam focados aqui. É porque a gente não tem pão. Por isso que Jesus está falando sobre isso. Muitas das vezes nós não conseguimos entender sobre as coisas espirituais. E assim como os discípulos nessa cena, estamos ligados no pão físico e não no pão espiritual. Jesus, ele é o pão que desceu do céu, é o pão que sacia a nossa fome, mas não uma fome apenas física. Eu não estou falando que Jesus ele não nos abençoa, muito pelo contrário, ele nos abençoa. Tudo que a gente tem é por intermédio dele. Mas o que de principal ele quer conosco é a salvação eterna, é a vida eterna, é naquele grande dia estar com ele nos céus. Nós vemos porque ele sempre pregava sobre o reino. A primeira coisa que Jesus faz é pregar sobre o reino, é falar sobre o reino, e aí depois ele cura as pessoas, depois ele melhora a vida das pessoas na terra. Sim, ele faz isso, mas o de principal ele faz primeiro, que é proclamar o evangelho e falar: olha, vocês precisam se arrepender, porque senão vocês vão morrer e vão ir para o sofrimento eterno. Ele é o pão que desceu dos céus para nos salvar, amados. E era isso que os discípulos ainda, nessa altura do campeonato, ainda não tinham entendido. Você pode pensar: rapaz, esses discípulos são muito cabeça dura, né? Estava com Jesus, viram tudo o que Jesus fazia. Mas pensa bem na sua vida. Nós vemos tantas coisas Jesus fazendo, nos livrando, nos abençoando, e mesmo assim a gente continua muitas das vezes com a cabeça dura e não consegue entender Jesus. E a gente passa por um probleminha, por uma dificuldade, e acha que ele nos abandonou. Mas não é assim. Ele não nos abandona. Ele estava ali com os discípulos. Jesus aqui, ele estava exortando os discípulos não sobre o não ter pão, mas ele estava exortando os discípulos sobre a necessidade de se afastar das más influências. Era isso que Jesus queria ensinar para os discípulos. Quando Jesus fala sobre fermento, ele está falando sobre o ensino. Quando Jesus fala sobre fermento, ele está falando sobre como os fariseus agiam, como os fariseus e como Herodes agiam. Ele queria falar do ensino, e não sobre o fermento de pão, e não sobre pão, e não sobre bolo. Jesus está trazendo essa ilustração de fermento para dizer algo muito maior, muito mais profundo. Devemos nos guardar dessas más influências que vêm sobre nossas vidas.
John Lennon, mas hoje nós não temos fariseus e nós não temos Herodes. Está só lá no passado. Mas a questão é que o espírito herodiano e o espírito farisaico ainda continua até hoje. Como assim, John Lennon? É uma sombra, é uma assombração que você está falando? É os fariseus que estão tudo aqui andando em assombração? Não, o espírito é um ensino. Assim como Jesus falou que o fermento era um ensino e alertou os discípulos para se distanciar desse ensino, que a gente vai ver aqui. Existem dois grupos de pessoas que Jesus está falando aqui, para que os discípulos se afastassem, para que os discípulos usassem de renúncia, de repulsa. Primeiro é os fariseus. Os fariseus quem eram, John Lennon? Aqueles grandes religiosos que ensinavam uma religião vazia de Deus e cheia de si mesmo. Quais são então, John Lennon, as influências que a gente deve sair fora? Aqueles que pregam uma religião falsa, aqueles que pregam uma religião que não é o cristianismo, o verdadeiro evangelho. Nós devemos nos afastar desses homens que começam a perverter as escrituras. Sabe o que acontece com um fermento? Ele altera a massa. Se a gente fizer um bolo sem fermento, ele fica o quê? Solado, fica fininho. Se a gente fizer um pão sem fermento, ele fica fininho. John Lennon, então o fermento é bom, porque ele faz a massa crescer, então é bom. Mas a questão é que espiritualmente falando, ele contamina. O fermento, ele adultera, porque ele acrescenta coisas que não é. Quando ele entra na massa, ele adultera a massa, para a massa ficar maior, para a massa ficar mais bonita. E o ensinamento dos fariseus era apenas aparência. O ensinamento dos fariseus no exterior era bonito. Sabe por quê? Porque eles andavam com toda a pompa. Até a sua roupa era diferenciada. Até a sua roupa tinha um monte de coisa para mostrar que eles eram santos. Até o seu jeito de caminhar, o seu jeito de andar. Mas eram uma religião vazia. Porque o próprio Jesus Cristo, o Filho do Deus que eles diziam servir, estava ali e eles não conseguem entender. E eles não conseguem acreditar. Porque eles estavam ali ensinando religião vazia, só de aparência. Eles se engrandeciam porque eles se achavam os donos da verdade. Eles se achavam bons porque eles cumpriam os rituais. Eles se achavam bons porque eles cumpriam tudo quanto era tipo de ritual. Eles se achavam melhores do que os outros, achavam que o ensinamento deles era o correto, só que eles viviam uma grande mentira. E esse é um ensino que nós não devemos seguir, um ensino mentiroso, um ensino daquele grupo de pastores que pregam uma coisa, mas não procura viver aquilo que prega, que diz uma coisa, mas não é aquilo que diz. Eu não estou falando que nós, pastores, somos impecáveis. Ah, John Lennon é um santarrão, ele não peca. Não, eu não estou dizendo isso. Mas o que eu prego, eu sou o primeiro a tentar viver aquilo que eu prego. Vou falhar? Vou. Não se decepcione comigo não, porque eu vou falhar. Tenho certeza de uma coisa: se vocês não me viram pecando ainda, vocês ainda vão me ver. Eu não sou santo, eu não sou impecável.
Só que a minha questão, a nossa questão tem que ser tentar viver o Evangelho, é lutar em viver o Evangelho. E os fariseus se achavam bons, esse que era o problema. Eles olhavam para as suas vidas e se percebiam como os bonzões, os santarrões. E Jesus está falando, olha, cuidado com esse ensino mentiroso. Olha, fiquem atentos, porque esse fermento aí vai estragar a massa. Porque esse ensino não é o verdadeiro ensino. Porque apesar de ter uma aparência de que é verdade, é mentira. Apesar de ter uma aparência de que é de fato algo bom, é só mentira. É isso que Jesus está exortando a eles. Jesus mostra que devemos nos afastar dos falsos profetas que pervertem as Escrituras. E quando a gente olha para o cenário evangélico hoje, infelizmente, muitos pastores estão querendo perverter as Escrituras. O que é perverter, John Lennon? Estão querendo acrescentar coisas ou tirar coisas daqui. É isso que eles estão querendo fazer. E é isso que Jesus fala, olha, cuidado com esse ensinamento. Cuidado com esse ensinamento de que tudo pode, que tudo é tranquilo, que tudo está certo. Cuidado com esse ensinamento de religiosidade, de que é ritual. É tudo ritual, tem ritual para isso, ritual para aquilo. Isso não é o Evangelho verdadeiro. Eu só consigo saber o que é falso, meu irmão, se eu conhecer a verdade. A própria Escritura vai falar: conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Que um presidente até usou e acabou com esse verso que é tão bonito. Mas é conhecer a verdade, é conhecer a palavra de Deus. A verdade é a palavra de Deus. É conhecendo ela que eu consigo decifrar o que é o falso. Se eu não tiver contato com a palavra de Deus, eu não consigo perceber o erro. Só sabe que uma nota é falsa quem já pegou uma verdadeira na mão. Por mais perfeita que a nota seja, falsa, tem uma coisinha que eles não conseguem fazer igual. Tem um erro. Tem algo ali que fala que ela é falsa. Então, por mais que as pessoas conseguem perverter o Evangelho e conseguem mentir para tantas pessoas e aproximar tantas pessoas, se a gente ir a fundo, vai encontrar algum erro. Vai encontrar. Mas só estando em contato com a palavra de Deus. Por isso eu incentivo tanto a vocês a meditar, a orar, a ler a sua Bíblia. Sabe por quê? Nem eu estou livre disso não, amados. Eu estou aqui hoje procurando viver o Evangelho, procurando pregar o Evangelho, mas eu não sei. Vai que eu endoide um dia aí e começa a falar um monte de heresia aqui. Aí vocês têm que ver a Bíblia. E se eu estiver falando heresia, vocês têm que ligar para o Mateus e falar: Mateus, o homem doidou. Porque está falando aqui agora que homem tem que ser tudo barbudo. Os homens têm que deixar tudo a barba grande, porque senão não é de Deus não. Está fora aí, viu? Pronto. O homem doidou porque está procurando alguma coisa que não tem nas Escrituras. E o Mateus, tanto eu quanto ele deixou muito bem claro isso aqui, numa reunião inicial. Se eu endoidar, vocês precisam me tirar daqui. Porque precisa ter um homem aqui que pregue o Evangelho. Precisa ter uma pessoa aqui que se importe com as Escrituras, que fale a verdade. E ele também, se ele endoidar, eu e o Léo tira ele fora. Ele não está livre não.
Mas isso sabe por quê? É um cuidado com a palavra de Deus. Isso é um cuidado com as Escrituras. Porque todos nós podemos cair. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Agora vem o fermento de Herodes, o ensino de Herodes. E o fermento de Herodes e daqueles que se assemelham a ele é aquele tipo de pessoa que nada é errado. Aquele ensino falso que você deve correr atrás das suas vontades, sejam elas quais forem. Sendo errado ou não, se lembra do Herodes Antipas? Já falamos sobre ele, aquele camarada que quis pegar a esposa do próprio irmão, e João Batista exorta ele, fala, olha, isso aí é errado. Ele vai, prende o camarada, e depois numa cena toda lá de dança e tal, quer a filha da mulher dança, e aí fala, não, eu quero o João Batista morto, aquele que falou contra o nosso caso, da gente ficar junto, eu quero morto. E aí ele vai e mata. Por quê? Porque ele era um homem que se achava que estava acima de tudo, acima das leis, e nada para ele era errado. E hoje a sociedade que faz esse trabalho de Herodes, a sociedade hoje fala que nada é errado, que você pode tudo, que você pode fazer tudo, nada é errado, você pode ser o que você quiser. Se você quiser ser um cachorro, você pode virar. Porque fulano se sente um cachorro, então ele é cachorro. Está assim, amados. Parece bizarro, mas está assim. Tem gente que fala que é uma onça, e se pinta todo, se tatuou todo, e vive andando de 4 pés, subindo em árvore, achando que é onça. Que coisa bizarra. Mas se ele se sente uma onça, ele é uma onça. Se ele se sente uma mulher, ele é uma mulher. Se ela se sente um homem, ela é um homem. Que absurdo! Esse é o ensino de Herodes, o fermento de Herodes, que procura o seu próprio querer e o seu próprio prazer acima de todas as coisas. Se for preciso passar por cima dos outros para ganhar e para ter aquilo que ele deseja, ele vai fazer. Olha bem para a sociedade e vê se não é isso. E infelizmente, tanto o fermento de Herodes quanto o fermento dos fariseus tem entrado na igreja e tem sido sem perceber. As pessoas não estão percebendo esses ensinos falsos entrando dentro da igreja, seja ele de religiosidade ou seja ele de pode tudo. Devemos ter muito cuidado. Esse tempo que a gente vive não está dando mole para ninguém. Satanás não está brincando de ser Satanás. Sabe quem brinca de ser alguma coisa? A gente. A gente brinca de ser crente. A gente brinca de ser, porque não leva a sério, não procura viver a vontade de Deus. Mas Satanás não brinca de ser Satanás, não. Ele usa estratégias que tem levado muita gente que acha que está na igreja, servindo a Deus, levando elas para o inferno, porque tem sido um ensino adulterado. E é isso que é fermento, isso que o fermento faz. Era isso que Jesus queria alertar os seus discípulos. Olha, cuidado com esses fariseus, cuidado com essa religiosidade. Olha, cuidado com o fermento de Herodes, cuidado com o mundanismo. Não tem nada a ver não, pode tudo. Porque precisa atualizar a Bíblia, precisa rever a Bíblia, porque ela foi escrita há não sei quantos anos atrás e para hoje não presta mais. Ei, cuidado com quem fala isso, cuidado com o extremo da religiosidade,
Não pode mulher andar de calça. Esse é o extremo do ensino da religiosidade. Cuidado também com o extremo do ensino, pode tudo. Porque é um extremo ou outro. Está vendo como as coisas estão perigosas? Ou é esse extremo de que não pode nada, ou é aquele extremo que pode tudo. John Lennon, e como eu sei o que é verdade no meio disso tudo? Bíblia. Deus se revelou através da Bíblia. Precisamos nos debruçar em cima dessa ferramenta. A Bíblia não é feita para ficar aberta no Salmo 91, pegando poeira na sua estante. Se você tiver uma Bíblia pegando poeira na sua estante, no Salmo 91, tem uma? Mas é para ler. Agora, a partir de hoje, vai ler, não vai? Está lendo sempre. Põe aí, ó. Abre, lê. Mas tem que ler. O negócio é ler a Bíblia. Porque isso daqui, ele só se torna um livro sagrado quando eu pego e leio e tento aplicar aquilo na minha vida. Sim ou não? Se eu deixar aberto, não vai sair mágica daqui não. O senhor não acha que sai mágica não, né? Então tá bom, pô. Então tá bom. Não vai sair uma mágica daqui. Não sai. Um monte de raizinho de mágica assim. Não. Isso aqui precisa ser lido. Isso aqui precisa ser entendido. Isso aqui precisa ser orado para que o Espírito Santo nos capacite a entender. Cuidado com o fermento que altera a massa. Talvez você deve estar na sua cabeça aí, você que é mulher, Johnny, fermento é bom, senão nosso bolo ia sair tudo solado, tudo ruim. Fermento é bom. O fermento que a gente usa para fazer bolo pode até ajudar, mas ele está adulterando a massa. Porque se não tivesse ele na massa, a massa não ia ficar daquele jeito não. Ele está adulterando a massa. E o problema, a massa não tem problema ser adulterada não, gente. A massa de bolo e de pão não tem problema ser adulterado não. Sabe o que tem problema ser adulterado? É a Escritura, é a palavra de Deus. Isso que tem problema. E se lembra que Jesus não está falando de pão. Jesus não está falando de pão. Jesus está falando de coisas espirituais. É isso que Jesus está falando. O fermento desses dois estilos estão destruindo a igreja. Estão destruindo a vida de muitas pessoas que estão sendo enganadas, muitas pessoas achando que estão servindo a Deus, servindo a Jesus, mas estão enganadas porque elas estão num ensinamento falso. Características do fermento na Bíblia. O fermento na Bíblia é um símbolo do mal. Espiritualmente, meu amado, não pense em fermento de bolo não, pelo amor de Deus, comece a pensar nas coisas espirituais agora. O fermento na Bíblia é considerado uma coisa do mal. Na Páscoa, que era para celebrar lá a saída, né, da escravidão, festa da Páscoa. Hoje nós comemoramos a Páscoa com a morte do Cordeiro, a morte de Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou. Hoje é essa a nossa comemoração. Não é coelhinho da Páscoa que traz ovinho de chocolate. Coelho nem põe ovo, muito menos de chocolate. Se fosse galinha da Páscoa, talvez a gente ainda tem uma ligação, mas nem isso é. Voltando para cá, a Páscoa é para a gente celebrar a obra de Cristo na cruz, a sua morte e ressurreição, a sua morte substitutiva em nosso lugar. É isso que é a Páscoa.
Então a Páscoa celebrada por judeus tinha que ser tirado o fermento, o pão que era feito para celebrar essa festa era sem fermento. Não podia usar fermento. Já viu aquele pão árabe que é fininho? Ele é sem fermento. Sem fermento. Por isso que ele fica fininho. Eu gosto, ele é bom. O fermento não era permitido nas ofertas. Quando as pessoas levavam oferta, eles levavam oferta de pães também. E as ofertas não podiam ter fermento, porque fermento adultera a massa. Fermento, ele transforma a massa numa coisa que ela não é. E é esse o problema. O fermento, o ensino religioso, torna o evangelho uma coisa que não é. Seguir rituais vazios. Não é sobre isso. Quando o fermento é misturado na massa, sabe o que acontece? Quem consegue separar o fermento da massa aí quando mistura? Você sabe diferenciar o que é fermento e o que é massa? Sabe? As cozinheiras e os cozinheiros de plantão aí. A gente não sabe não. Quando misturou tudo, já era, meu amigo. Misturou, já era. Entrou o fermento, já era. O fermento fica imperceptível na massa. O ensino falso, ele não vem de uma forma gritante, de uma forma grande demais. O falso ensino, ele vem devagarzinho, misturando, parecendo que é verdade, e vai estragando tudo, e vai mudando tudo. O falso ensino na igreja é assim. Ele começa de uma maneira imperceptível. Como na sociedade ele some a ponto de acharmos tudo certo. É tudo certo, tudo pode. Deus é o Deus do amor, então pode tudo, gente. Deus não vai nos exortar a viver uma vida santa, porque Ele é amor. Pode tudo. Esse é o falso ensino. Ou, do outro lado, não pode nada, agora tem que viver uma prisão, não pode assistir televisão, não pode andar de calça, não pode andar de camiseta, não pode fazer isso. Está vendo? Como os dois polos são problemáticos e são errados. O mal, ele é como fermento. E a gente não consegue ver, mas ele contamina quando entra. O mal, ele contamina as nossas vidas quando entra. O ensino falso, ele nos contamina. O achar essa sociedade louca contamina. Nesse contexto todo, Jesus exorta a seus discípulos sobre a hipocrisia dos fariseus e o mundanismo de Herodes. O que é hipocrisia, John Lennon? É mentira. Aquele viver uma coisa que não é. Eu já contei uma história, não contei? De uma moça que chega na igreja com seu colchão, com sua roupa, com uma boroca cheia de roupa. Ela chega na igreja e fala assim: eu quero morar aqui. O pastor fala: não pode não, minha senhora, pode morar aqui não, não dá. Não, eu quero morar aqui. Não pode, minha senhora, não pode, aqui é a igreja, aqui a gente vem para fazer os cultos. Por que a senhora quer morar aqui? Não, é porque aqui dentro meu marido me trata bem, lá em casa ele me trata mal. Hipocrisia é o nome disso. É aqui aparentar. Chega em casa, esculacha a mulher. Chega em casa, esculacha o marido. Chega em casa, perdão da palavra, vira o demônio.
Isso é hipocrisia. John Lennon, mas você acabou de falar que nós vamos pecar. Sim, nós vamos errar, mas devemos lutar contra o pecado. Se eu não estou lutando contra o pecado, significa que eu ainda não me converti de fato a Jesus Cristo. Eu ainda não entendi de fato a Ele, como esses discípulos estavam ali, mas não tinham entendido de fato Ele. Devemos nos afastar dessas duas coisas, do ensino do mundo, que está querendo entrar na igreja, e do ensino religioso, que está tentando destruir a igreja. É preciso discernimento espiritual. Olha o que Jesus fala do verso 16 ao 21. Aí estava aquela discussão, e eles falaram, olha, é porque a gente não tem pão. E aí Jesus percebe aquela discussão e pergunta a ele, olha, por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Vocês ainda não compreendem e não percebem? O coração de vocês está endurecido. Vocês têm olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram? Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, e aí Jesus pergunta, olha, quantos cestos cheios de pedaços sobraram, restaram? 12, eles responderam. Opa, não era sobre pão. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios sobraram? Responderam, 7. E Jesus termina esse trecho falando, vocês ainda não entendem. Jesus estava falando ali sobre espiritual. Os discípulos tinham boa memória. Eles sabiam que essa era a segunda vez que Jesus tinha multiplicado os pães. Eles sabiam, ele não era besta. Eles tinham boa memória. Eles sabiam. Eles guardavam os fatos, mas o seu entendimento era pobre. Eles não conseguiam discernir as coisas espirituais. Eles eram lentos para entender os milagres que Jesus fez. Jesus nunca fez um milagre focado no aqui e agora. O milagre dele tinha sempre algo maior para revelar. A multiplicação dos pães para ele que ele fez tinha algo muito maior para revelar. Primeiro ele multiplica os pães para os judeus, e depois ele multiplica os pães para os gentios. Pão é o simbolismo daquilo que traz a vida. Pão é o simbolismo daquilo que mata a nossa fome e traz a vida ao nosso corpo. Jesus estava mostrando para eles que ele desceu para dar vida e vida com abundância. Só que eles não conseguiram compreender. E Jesus, quando multiplica o pão para os gentios, para aqueles que eles achavam que eram pecadores, ele estava dizendo que o pão da vida chegou também para os gentios. Agora era para você glorificar a Deus, sabe por quê? Os gentios diz respeito a eu e você. Ou você é judeu? Não. Opa, o pão da vida veio para nós também. O pão da vida chegou para nós. E agora, estando em Cristo Jesus, nós seremos salvos e teremos a vida eterna. O pão espiritual desceu dos céus para nos dar vida e vida eterna. Agora nós não vamos passar mais fome, nós não vamos ter mais dor e sofrimento, porque o pão chegou para nós. Nós estamos muito focados no aqui e agora. Esquecemos que somos peregrinos nessa terra. Somos peregrinos, amados. Estamos viajando por aqui só. Nós vamos para outro lugar, e quando a gente morre não acaba com a morte.
não acaba. Da maneira que você viveu nessa terra, aquilo que você fez aqui, vai definir para onde você vai. O caminho que você decidiu tomar e seguir, vai mostrar para onde você vai. Ou é para os céus, ou é para a glória com Deus, ou é para o sofrimento eterno. Não existe meio termo. Não existe. O que importa é que Jesus, Ele nos trouxe o perdão dos nossos pecados e a eternidade com Deus, a salvação de nossas almas. Isso que importa. Os discípulos não conseguem entender a advertência de Jesus, porque estavam pensando em alimento, e Jesus estava alertando sobre falsos ensinamentos. Nós estamos preocupados com aqui e agora. Talvez a sua cabeça agora está lá na janta que você tem que chegar em casa e esquentar. Está lá em amanhã. Você está vivendo amanhã ainda. A gente nunca vive no momento que a gente está, sabia? Que esse é o mal do nosso século. Se a gente está aqui, a gente está lá amanhã. Aí quando chega amanhã, a gente está em depois da manhã. Porque a gente sempre está preocupado com o amanhã, com o depois. Ah, meu Deus do céu, amanhã eu tenho que levantar cedo. Ah, meu Deus do céu, amanhã eu tenho que fazer uma viagem. A gente nunca consegue viver o aqui e o agora. Esse é o problema. Somos igual aos discípulos, preocupados com as coisas do aqui e agora. Porém, Jesus nos exorta: busquem em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E depois, meu amigo, vai ser acrescentado as coisas demais. Para a gente concluir nessa noite, a primeira coisa que nós devemos é estar alerta pelo falso ensino. Estejam alertas, porque vai chegar tempo que vai chegar pessoas até fazendo sinais, até curando, mas não serão da parte de Deus. É o anticristo. A Bíblia nos alerta por isso. Para isso, vai chegar momento que vai acontecer isso, tentando nos afastar da sã doutrina. O que é sã doutrina? É a verdadeira palavra de Deus. Vai chegar momento que as coisas vão ficar difíceis para nós, difíceis e fáceis ao mesmo tempo. Porque para muitos hoje, você não precisa se moldar à Bíblia. A Bíblia que tem que se moldar a você. Isso daqui eu não gostei não. Vou rasgar fora, porque não é para mim não. Isso aqui eu gostei. É isso que está acontecendo hoje. Cuidado, cuidado. Precisamos fitar os nossos olhos nas coisas do alto, do reino de Deus, pois somos peregrinos nessa terra. E isso só vamos conseguir com a ajuda do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nos ajude, ó meu Pai, a ficar alertas, ó Deus, com os falsos profetas, ó Deus, com os ensinamentos falsos, ó Pai. Nos ajude, ó Pai, a manter os nossos olhos, ó Pai, no Senhor, ó Pai, fitos em Ti, ó Pai. Nos ajude, meu Deus, em nome santo de Jesus, ó Pai. Essa é a nossa oração, Pai. Não nos deixe, ó Deus, cair nisso de fariseus, nos ensinos dos fariseus e nem no ensino do mundo, Pai. Que nós venhamos manter o foco na Tua palavra, Pai. Em nome santo de Jesus. Amém e amém.